Olá, tudo bem? Olha quem está de volta. Eu estou aqui para o nosso penúltimo episódio sobre bullying. E vocês sabem que numa série a gente deixa o melhor para o final, né? Quem eu trouxe aqui? Professor Alex, grande parceiro, grande amigo. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu querido? Conta aí um pouco Olá, sobre gente. você. É uma honra, né, estar aqui, Coisa boa. poder partilhar com vocês de algumas experiências e trocar aqui conhecimentos. Estava eu lá falando com os alunos exatamente sobre bullying e o seu filho estudou na escola onde eu trabalho. Ainda bem que ele foi expulso. Brincadeira. Excelente aluno. Já se formou, né? Já o outro está saindo esse ano. Ah, foi-se embora. E aí eu dei uma palestra sobre bullying na minha escola. Inclusive essa série aqui surgiu através dessa palestra. E aí chegou essa história lá na sua casa. Conta aí como é que foi. Exato. Ele chegou em casa comentando, né, que foi muito boa a palestra e que era bom e que você tinha aberto muitos olhos e que parecia a forma que nós conversávamos em casa, Olha. né? E tratávamos de uma questão muito importante que é a questão do respeito, Uhum. né? O respeito nas convivências. E que independente de qualquer coisa, era importante manter essa questão da valorização da pessoa. Exato. Então, e daí foi conversa com o professor Fábio que vocês vão se entender, vai dar muito certo. Foi fluindo, né, Fábio? Eu vim com meus alunos Aí você também para trouxe cá. seus alunos. Exato. Aí eu passei a palestra para eles. Aí não ficou por aí, né? Não, porque eles chegaram na escola e começaram a falar para as outras turmas. Essa parceria foi há uns 3 anos já, né? Já. Uns 3 anos. E aí, todos os anos, as turmas que estão para vir visitar, não, eu quero ouvir a palestra de Fábio. Eita, Né? rapaz. Quero ouvir aquela conversa lá com o Fábio. Coisa boa. E está fluindo. Né? Essa atividade vai fluindo e só aumenta. A fama de Fábio só cresce lá na escola. Que maravilha. É isso que eu quero, sucesso. E aí, professor, a gente começou falando sobre bullying e a gente está aqui numa biblioteca. Ambos somos professores de língua portuguesa, né? Exato. Amamos literatura, amamos Muito. ensinar, amamos livros. Nós aqui temos um projeto de leitura. Nosso projeto cresceu aqui na nossa instituição. Chegou um ponto que a gente teve que levar para fora. E a primeira pessoa que eu pensei, quem foi? Professor Alex. Eu tenho que trazer, se eu tenho que trabalhar com alguém, tem que ser com o professor Alex. E Olha a aí honra, chegou né? o convite para você. Exato, né? O projeto caiu como uma luva para nossa realidade, até porque nós pensamos muito parecido. Foi um projeto que motivou muito o fazer pedagógico da escola. Mudou a nossa realidade, mudou muito da nossa forma de ver e pensar a questão da literatura no ensino fundamental, que muitas vezes não é nem visto. Sim, Né? sim. Por essa ótica. Até porque o projeto que foi apresentado, ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar, ele cruza saberes, ele cruza conhecimentos. É leve. É leve. É leve o projeto. Não é um trabalho. Não. O objetivo É um prazer, não né? é um Deleite. trabalho, é ser exato, é deleitar naquele momento ali na literatura. Eu tinha um projeto individual de leitura, e aí nós temos uma grande colega, a professora Lúcia, beijo Lúcia, e ela tinha um projeto de leitura dela em outra instituição, e aí a gente se juntei com Lúcia, deu certo, juntou com Alex, nós três, deu mais certo ainda. Foi um excelente resultado no ano passado, não Foi foi? perfeito. O final, quando nós conseguimos concluir as nossas atividades, que eles entenderam que a leitura e a literatura, ele ultrapassa o limite do livro, mas ele cruza saberes, ele cruza artes. Exatamente. Aquela conexão, a intersecção com as artes, as diversas artes, foi fantástico. Uma outra coisa, eu vou dar nome aos bois. O nome desse projeto é Abraços Literários, é ideia da professora Lúcia. Não é só eu e o livro. Frio. Como é que é a música lá? Um dia frio. Um bom Bom lugar para ler um livro. Não é só eu num dia frio com um livro, não. Sou eu, o livro e várias pessoas e a gente quentinho se abraçando e falando sobre Não literatura. tem frio, né? Então Na história não tem frio frio em lugar nenhum. Só dentro do livro lá, dependendo do contexto. Então foi um projeto maravilhoso. Esse ano já está engatilhado, né? Já. Não é mais com você, né? Esse projeto esse ano. Também, né? Também. Eu quero infartar o homem se eu disser que não é com ele. O bom é que a briga vai ser grande não comigo, né? Mas existe uma comissão. Uma trupe lá que vai me bater na rua, né? Se não for com ele. Ele nem imagina. Então esta foi a segunda parte da nossa parceria. A terceira parte da nossa parceria, né, com o professor Alex, é que falando de bullying, depois eu descobri que ele também falou sobre bullying
aqui no excelente, ó, tá ao contrário aqui, porque minha câmera me faz Espelhada, vergonha. né? Mas eu vou escanear e botar aí bonitinho. Palestrei sobre bullying, falo sobre bullying, e o professor Alex escreveu sobre bullying. Exato. Não é isso, professor Alex? Exato. Em uma das nossas visitas, ele me presenteou com esse livro, excelente livro, e aí eu pensei, tenho que chamar o professor Alex, principalmente porque, gente, eu falei para vocês lá no começo quais são os 5 motivos principais de bullying. A maioria é em relação ao corpo. Sim. Então, quais são os principais motivos de bullying? Voltando, né? Quem sofre bastante é o gordinho, é aquele que tem o corpo desproporcional, as mãos grandes, alguma parte do corpo grande, a testa, etc. Tem o nerd, que ele é franzino, ele não se comunica bem. Eu coloquei aqui dinheiro, por quê? É roupa, né? Falam Sim, da a roupa, marca, né? falam do Aqui, celular. Você já ouviu falar da garrafa Stanley? Já. Pronto. Em uma escola nos Estados Unidos, estavam fazendo bullying com quem não tinha a bendita garrafa Stanley. É sempre aquela questão de estar... Do novo. Exato. Ou de estar com a marca. Já rótulo. foi o iPhone, já foi o tênis, já foi o boné, já foi a roupa. Então, em resumo, é dinheiro. É você ter Ostentar. dinheiro e mostrar isso, né? Pavonear que você tem. E lá no começo eu falei que o último dos 5 motivos, existem outros, é a homossexualidade. E eu falei, gente, eu não entendo sobre esse assunto. Não sou gay, tenho muitos amigos, é sempre a mesma coisa, né? Não Sim. sou, mas tenho amigos. Sim. Olha como as coisas caem como uma luva, né, Sim. professor? O trabalho do professor Alex é exatamente sobre este assunto, né, que é vivendo entre o silêncio e o insulto, a percepção do bullying e da identidade de gênero na escola. Além do seu trabalho cair como uma luva para complementar o assunto que estava faltando aqui para eu tratar, conta pra gente como foi que você chegou a esse trabalho aqui, como você decidiu falar sobre ele. Ao longo dos anos, já tem aí alguns anos de sala de aula, a gente vai observando que a escola foi mudando, porque a sociedade também mudou. A escola que a gente estudou não é a mesma. Não, definitivamente não. Não. Até porque hoje nós temos aí uma escola que é aberta para conversar, para dialogar e para tratar de temas que muitas vezes são tão delicados. E entre eles está a questão do gênero e da sua identidade, né, como pessoa mesmo. Gênero, sexualidade, identidade. Isso. Tudo. Então, são coisas que muitas vezes eles se misturam. Exato. Então, houve aí, em um dos anos, eu fiz o meu mestrado. E no mestrado eu pensei em produzir um material que não fosse para estar engavetado. Ou escrever a mesma coisa que os outros já escreveram. Que é um fenômeno que existe que ninguém lê tese, né? Exato. Só lê para fazer mais tese que ninguém vai ler. Exato. Então, a minha proposta era criar algo que promovesse uma intervenção. Excelente. Até porque a escola que eu trabalho não é diferente das outras. E nós tínhamos muito essa questão da falta de respeito com quem apresentava alguma questão de homossexualidade. Sim. E até da forma que se apresentava para a sociedade. Então, uma das situações que me chamava a atenção era que havia um aluno que ele era muito bem visto. No intervalo, numa apresentação, se ele estivesse dançando, tivesse uma performance, então ele era aclamado como um popstar. Mas quando essa mesma pessoa saía dessa performance e ia viver a vida pessoal, vida normal, então ele era tido como uma aberração, como alguém que deveria ficar à margem porque era doente, porque era um pervertido. Então tem essas questões. Muitas vezes se naturaliza de uma forma tão simples e tão rápida que não se vê a pessoa que está por trás. Exato. A gente acaba esquecendo que é uma pessoa. Exato. Então, a minha proposta foi essa. Então, vamos fazer um trabalho para fazer essa intervenção na questão do respeito a qualquer pessoa. Seja por questão de gênero, por questão de idade, por questão de dinheiro, qual fosse. É importante se respeitar o outro. E aí eu fui para o mestrado e fiz um questionário na escola. Durante a aplicação, algumas questões me chamaram a atenção. Um dos alunos, ele chegou e ele fez até um comentário na ficha dele, que era uma pena que a pesquisa estivesse chegando naquele momento, porque o irmão dele havia tirado a vida fazia pouco tempo por conta de questões que ele sofria com o bullying por conta do gênero. Era um homem que não se identificava dentro do universo masculino.
Ele terminou não sendo aceito e ele não aguentou a pressão. Não tinha talvez quem o apoiasse, com quem ele dialogar, ou para ele ganhar força para entender que, acima de tudo, ele é uma pessoa, e ele atentou contra a vida. Isso foi o que deu margem para superar tudo e escrever sobre, né, e dividir essas angústias. Até porque quantas pessoas sofrem desse mal? Porque você não gosta de futebol, então você não é homem. Chegamos em um... Mesmo o homem hétero tem níveis de masculinidade. Sim. Não é? Sim. E se você, para a sociedade, não está no nível máximo de masculinidade... Do que entende-se como, né? Não é? Ou é gay ou está perto de se tornar gay. Sim, exatamente. E aí, continue aí o seu raciocínio. Arrotar, jogar futebol... Não respeitar as mulheres no sentido de trair. Cozinhar. Eu cozinho e já fui chamado. Ser magro, né? Você Também. andar limpinho. Ser educado. Ser educado. Ali, assim, a gente pode falar só disso, né? Exatamente. Não faz sentido você estar moldando uma pessoa dentro de um padrão que muitas vezes serve para um, mas não serve para o outro. Exato. Eu, pessoalmente, não gosto de futebol. Nem eu. Não gosto, não entendo. E tá tudo bem. Acho o máximo quem se diverte. Também acho. Mas eu me divirto muito mais numa exposição de arte, num museu, num teatro. Tem outras formas. Ontem mesmo eu assisti 3 filmes seguidos. Pois é. Que essa é a minha vibe. Uma coisa que a gente também, que a sociedade discrimina, é o homem que assiste romances. Exato. Novelas, né? Não pode. Não. E a minha formação, eu tenho o técnico em pedagogia, é um antigo pedagógico. Antigo é velho, viu? Era um universo que tinha muitas mulheres. Sim, a pedagogia é uma área feminina. Eu sou da pedagogia e estou rodeado de mulheres. Nós éramos 43, 3 eram homens. Exatamente. Restante mulher. E isso não era bem visto. Um homem fazer pedagogia não era bem visto. Isso vai moldando, vai fazendo, vai tirando aquela angústia. Então o livro também nasce de angústias que eu também vivi. Sendo héteros. Sendo hétero, me reconhecendo como tal. Nós, sendo héteros, vivemos preconceitos. Por conta de não seguir um padrão do que os outros dizem que deva ser. Exatamente. E aí estão aqui 2 héteros falando sobre homossexualidade. Sim. Se nós estamos aqui, a gente compreende o quão ruim é essa situação. Imagine quem vive isso todo dia. Exatamente. Igual uma frase que eu coloquei aqui. Todos nós carregamos alguma coisa que a sociedade não aceita, professor. Sempre. Não tem como. Vou lá pro abraços literários. Vamos lá. Fazer aqui uma ponte. Alice no País das Maravilhas, por exemplo. O chapeleiro, ele é louco. Por quê? Porque ele não aceita o que é imposto. Ele vive sem prejudicar ninguém, sendo feliz, e isso não é bem visto. Não. Por isso que ele é tido como louco, ele vai ser segregado, ele vai fazer parte de uma minoria. Então, todos aqueles que não comungam de um ideal que é dito por alguém, ou por alguns, Exato. é tido como louco. É alguém que quer causar uma subversão na sociedade. E, na verdade, não é assim. O que se quer é que a pessoa tenha o direito de ser pessoa. Você me lembrou uma coisa interessante. Se todos nós carregamos uma coisa que a sociedade não aceita, e você deu um exemplo aí do chapeleiro louco, a lista de coisas para a sociedade aceitar você, sem te questionar, complicado. É muito grande, porque tem altura, tem cor, tem status social, tem, né? Quantos dinheirinhos tem a sua voz, tem com quem você anda, é imenso. Como você anda. Se a gente for parar por aí, e principalmente, boa parte dessas coisas a gente não escolhe. Não, de jeito nenhum. Inclusive foi uma das coisas que me fez questionar o que eu aprendi sobre homossexualidade na parte religiosa, que é o que a gente vai já começar a conversa. Nós carregamos coisas que a sociedade não aceita, nós não escolhemos carregar essas coisas, e terceiro, a gente não consegue se livrar. Porque eu acredito que já está tão enraizado que assim é bem complicado. A gente tem como lutar para que outros não sofram. Exato. Eu acho que a nossa contribuição está neste sentido, de amenizar o sofrimento de outros. Igual o exemplo que você já deu. A sua pesquisa chegou tarde porque alguém poderia ter sido beneficiado. Sim. E o único consolo que a gente tem é ajudar para frente. Exato. A única coisa boa que a gente tira do sofrimento para trás é ajudar para frente. Eu acredito, Fábio, que uma das grandes questões é que acha-se que muitas vezes quando nós falamos sobre estes temas, e quando parte para a homossexualidade,
é como que a homossexualidade ela possa ser ensinada, Você chegou num ponto. né? E ela não é ensinada. A questão de não se debater a homossexualidade é porque se acredita que ao falar você está Você ensinando. está incentivando. E aí, professor, a gente entra num questionamento que é muito antigo. De onde veio? E aí nós temos a questão ambiental, né? Sim, E se é influenciado, é de pai separado, é porque o pai também é homossexual, é porque foi criado sem pai. E aí tem aquela outra questão, é uma doença que a pessoa adquire? Existe a cura gay? Se é doença, tentar a cura gay, né? Tem a outra questão, é espiritual. Nós conversamos sobre religião, né? Você é Sim. católico, eu sou evangélico. É espiritual? É um demônio que está habitando a pessoa? É a pombagira? Porque existem várias Sim. teorias espirituais também. Precisa de oração, precisa de exorcismo, precisa de batismo. Indo para a área da ciência, né? Que já é o oposto da religião. É questão hormonal. Se eu der mais hormônio para uma pessoa, ela se torna homossexual. Se eu der leite de soja, é o excesso de leite de soja na alimentação? Será? Já ouvi isso também. De qualquer frente que a gente vá questionar, não tem resposta. Não, porque historicamente é isso, né? É essa busca para se entender o porquê dessas questões. Quando, na verdade, né, eu acho que, na verdade, se perde muitas vezes nesses questionamentos que não levam a nada. Eu acho que muito mais do que tudo isso é respeitar a individualidade. Perfeitamente. Chegamos numa parte que mais mexia comigo. Qual é a parte que mais mexia comigo? A parte religiosa, porque é a parte que a gente mais ouve, né? Sim. E quantas vezes a gente ouviu que se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Uma delas é ser homossexual. Sim. Não sei quantas vezes a Bíblia fala. Os homossexuais vão para o inferno. Os sodomitas, os pederastas e por aí vai. A lista é imensa. Vai para o inferno. Mas aí eu pensei, a maneira que me ensinaram fizeram parecer que isso é uma escolha da pessoa. Não pare com isso. Deixe esse mau caminho. Se ele pode deixar o mau caminho, seria uma escolha. Mas de tudo que eu tenho visto, não parece ser uma escolha. Não, eu também não entendo assim. Até pela conversa com alguns, eles não deixam a entender que é uma escolha. Exato. É tanto que alguém um dia me disse uma coisa e eu fiquei pensando, você acha que seria uma escolha viver sofrendo? Se tem todos esses prejuízos Se eu posso, sociais, se é uma escolha, então eu posso muito bem deixar de ser. não é? Só que não é uma questão de ele escolher. É algo que está, que é inerente. Veio. Veio. De onde ninguém sabe. Do Não. DNA. Assim como eu amo minha esposa e quero minha esposa, há quem goste de uma pessoa do mesmo sexo. E tá certo. Perfeitamente. E eu até fiz aqui uma lista, que estamos falando de sexualidade. Por exemplo, sexo homem com homem é pecado. Certo. Qual é o sexo mais correto que existe? É o que você citou. Seu com a sua esposa. O homem e mulher. O homem e mulher casado pode virar 2 coelhos e fazer o quanto eles quiserem. Mas, se o homem ele faz sexo com uma mulher fora do casamento, ele está pecando, Sim. que é o É adultério. o adultério. E se um homem faz sexo com a mulher antes de se casar com ela, ele também está pecando, que é a fornicação. Sim. Então, temos 3 tipos de pecado só relacionados à A sexualidade. sexualidade, exatamente. E uma coisa que eu aprendi também é que não existe pecado pequeno nem pecado grande. Existe o pecado. Pecado. E pronto. Exato. E outra coisa, não perdendo o raciocínio. Eu posso deixar de fornicar, Sim. né? Jovens fazem isso. Eu posso adulterar e deixar de adulterar. E o que dá a entender é que o homossexual pode cometer esse pecado e deixar de cometer esse pecado. E o que parece que isso não é verdade, É o que é pregado. não é? É uma forma de punir, porque se você for olhar, é muito assim, é muito sério essa questão da sexualidade, ela é muito forte. Eu estava estudando o livro de Foucault, História da Sexualidade, e ele falava que teve a época em que se falava abertamente sobre essas questões. E depois, a questão das relações sexuais é que elas foram se cobrindo, né? Foram cobrindo as relações, tornando-as como algo não pronunciável. Mas antes era conversado na frente de todo mundo. Sim, Porque era na Grécia e uma questão aberta. na Roma Antiga, meu amigo, amado César era solto.
E aí você vê que isso foi passando e a gente vai terminando replicando, até que chega a um ponto que tudo parece ser tão natural. E seria natural. E seria certo se não trouxesse os danos para alguém. Exato. Eu acho que na hora que você começa a causar o sofrimento de alguém, então alguma coisa não está bem. Não está certo aí, é preciso que se pense sobre isso. É um dos pilares, para a gente Exato. ver se está certo ou está errado. E hoje há uma abertura muito grande para que as pessoas consigam externar quem são. E aproveitando disso que você está falando, eu até trouxe uma frase aqui que eu descobri, eu espero que seja verdade, né? Porque a internet... Eu descobri que é um dos meus escritores favoritos, que é Oscar Wilde. Quase que eu faço o meu trabalho acadêmico sobre Oscar Wilde, e que diz assim: tudo é sobre sexo, mas sexo é sobre poder. Eu ouvi essa frase na série House of Cards, e aí depois fui pesquisar e sempre apareceu o nome de Oscar Wilde. Inclusive ele era homossexual. Sim. Em 1800. Antecede, né? A questão até da homossexualidade ela é muito anterior. Exato. Na Grécia já havia. Exato. Mas em 1800, né, ele já sofria bastante. Sim. Então, o que eu quero dizer? A sociedade, ela sempre está vigilante quando as pessoas fazem sexo, com quem elas fazem, exato, como elas fazem e onde elas fazem. Sexo é uma coisa que chama muito, né? Elas estão ali, elas estão muito presentes. Até o que é dito, a nossa linguagem. Sim, tudo isso reflete. Por exemplo, a maneira que eu falo com você é diferente da maneira que eu falo com um amigo meu, a maneira que eu falo com a minha esposa, e tudo está relacionado. Exatamente. Então, na verdade é isso. Sexo é poder. Eu concordo plenamente. E essa questão desse olhar para ver onde, como, quando, às vezes, né, dependendo de quem esteja sendo o alvo da observação, pode ser tanto para segregar como pode para ser copiado, né? Há muito disso. Eu tenho que fazer porque fulano fez. Atrapalha muito a vida dos adolescentes hoje, que a gente trabalha com adolescentes. As referências, né? E existe essa pressão sobre eles, sim, que não existia antes. Exato. Justamente na área da sexualidade. É uma das pressões que eles sofrem. E são tantas informações. É muita informação. Sabe? Acesso. Se abrir o celular deles... Misericórdia. Eu não tenho coragem. Tem coisas... Tem que lavar a mão depois. Eu acho que assim, é preciso estar vigilante. É preciso estar muito vigilante. Porque as informações são muito mais fáceis. Se eu for comparar a minha adolescência com a adolescência dos meus filhos... É outra coisa. Não tem nem como. Até porque, na minha época de adolescente, para eu fazer uma pesquisa, eu tinha que ir à biblioteca, procurar assuntos relacionados à sexualidade, a gênero. Gênero nem se fala, porque gênero só era o gênero da gramática. A gente abria a enciclopédia, via os órgãos sexuais e era rindo a tarde toda, né? Exatamente. E constrangido, né? Porque às vezes tinha pesquisa que fazer e a moça lá da biblioteca ficava olhando pra gente. Às vezes ela nem... Eu acho que ela, na verdade, ela nem estava olhando. Ou então, quando a professora finalmente levar aquele assunto, né? Órgão reprodutor. Sim. E assim, hoje para eles, para os jovens da atualidade, hoje são muito mais abertos a essa questão. Sabe? Eu acho que a escola ela se abriu muito para desmistificar estas questões, porque é muito sério. A gente se sentia, parece que mutilado, que vigiado o tempo inteiro. Não podia falar, não podia pensar. A opressão sexual. A opressão, sim, era muito sério. Que também veio da religião. Também. Não tem como a gente fugir disso. Continuando isso que a gente estava falando, de viver novos tempos, a evolução das coisas sempre traz coisas boas e coisas ruins. Exato. Hoje, nossos queridos adolescentes, eles vivem na era da hipersexualização. Hoje, a gente tem que fugir de coisas sexuais. Se eu abro meu Instagram, eu tenho que fugir de alguém pelado. Exato. Não é isso? Exato. Tem que ser uma escolha minha. Então, na cabeça desses meninos é muita coisa. Isso é uma coisa negativa, a hipersexualização. Uma coisa positiva é o diálogo. Se a pessoa vê muito, ela conversa muito sobre isso. E se a gente conversa sobre esses assuntos, a gente entende o outro, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né, professor? Que é o que você tentou fazer com o seu trabalho. Exato. Que é, no final de tudo, que você colocou muito bem, é a solução que a gente tem. É entender o outro e respeitar o outro. É sair daquele do clichê, da empatia, que agora tudo é empatia. Tudo né? é empatia. Tudo é empatia. E muitas vezes fica só na palavra. Só na empatia. Quando na verdade é muito mais importante você estar presente, você ser presente. Muitas vezes é comum
nós vemos as pessoas que se destacam por serem diferentes. E quando se trata de sexualidade, aí é que a coisa complica mesmo. Então, como eu disse, né, eu já tive pessoas que, porque destoava do padrão do que deveria ser, ele era tido como aberrações. Exato. Né? Já tive essas duas experiências, já tive tanto com meninos quanto com meninas, de serem vistos como alguém que não era para estar junto, que não era para se conversar, não é uma boa Não pode influência. tocar se não passa. Exato, exato. As questões do você entender o outro. É deixar de ver a pessoa. Eu volto para o mesmo ponto. Eu acho que a pessoa é mais importante. Aquele ponto que chama mais a atenção, a pessoa não é só aquilo. Não. É um universo. É um universo. Ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem a questão do seu bem-estar, que isso é muito importante. Pessoas felizes não se preocupam com os outros. Exato. Gente feliz não faz barulho. Vanessa da Mata, ela já diz isso, né? Gente feliz, ela não se incomoda com o outro. Não chama atenção, não faz barulho. Mas por que, né? Se minha vida é completa, por que eu vou me preocupar com as questões? Com questões outras que não me dizem respeito. E à medida que as pessoas elas vão se sentindo reconhecidas, valorizadas, se sentem pessoas, as coisas melhoram. Eu me preocupo muito com a questão psicológica. Como sofre uma pessoa que é o tempo inteiro massacrada? Ela é vista como diferente, ela é vista como algo que é para ser jogado de lado. É muito triste você pensar Tolerado. Assim. E olhe, porque muitos eles não são. Nem isso. Nem ser tolerado. Exatamente. Quando na verdade são pessoas. Sabe? Aquele questionamento do início. Ele pode ser ensinado, ele sofre influência. Acredito que não. Porque como é que justifica? Eu conheço um casal de homossexual que tem filho. E que o filho e a filha é hétero. Exatamente. E aí, são héteros. Tem até o meme, né? Os homossexuais precisam de heterossexuais para fazer homossexuais. Exatamente. Na verdade, eu penso que são questões que não vão ser respondidas no nosso tempo. Não, acredito que não. Mas acredito que o que nós podemos fazer é isso. Agora é contribuir para que seja respeitado, para que o respeito valha. Né? Tanto que no final do meu trabalho eu dizia sempre, o meu objetivo não é que a escola tenha que ensinar a questão de gênero e sexualidade, não, mas ela tem que ensinar o respeito. Porque a questão do gênero e de sexualidade são questões que ainda exigem muita discussão, um terreno muito delicado ainda para se falar. E é muito novo, porque toda hora está aparecendo novas informações, novos questionamentos. Você colocou uma coisa excelente. Milênios para trás e a gente conversa sobre isso há algumas décadas. Pois é. Assuntos como autismo, né? As deficiências, a homossexualidade, questão de cor, tudo relacionado às minorias. Exato. Eu colocaria 3 décadas. Acho que sim, acho que é isso mesmo. Contra milênios. Exato. Então a gente está no começo. E talvez por isso seja tão difícil, porque é justamente o começo. E eu até dei um nome aqui, eu diria que nesse momento a gente está vivendo a era de ouro das minorias, que todas elas estão sendo ouvidas. Estão tendo voz, estão tendo direito a ter voz. Porque em outros tempos já havia essas discussões, mas aí eles eram suprimidos. Exato. Hoje existem pessoas que podem não participar daquele grupo da minoria. Por exemplo, eu sou loiro, né, branco, mas eu defendo a questão do preconceito, contra o preconceito com a questão racial, a questão do negro. Exato. Né? Eu não sou homossexual, mas eu defendo o direito da pessoa ser o que ela quiser. Isso não é só a questão da homossexualidade, mas é dela ser quem ela quiser ser, dela ter o seu estilo, dela ser o que ela entende. Eu confesso a você, tem uma menina que eu admirava muito essa menina, nunca mais eu a vi. E eu sempre a ver pegando o ônibus para ir para a escola. E ela deixava o cabelo dela tipo Black Power. Sim. Assim. Eu achava lindo. Que é algo novo também. E ela colocava sempre um lacinho no cabelo. Eu achava assim uma coisa original, bonita, romântica, mas ela. Exato. É ela. A pessoa dela. Ela se assumir, se reconhecer e assumir o cabelo black. Perfeito. Tá muito bacana, é muito bom. Assim como eu defendo quem pinta seu cabelo de vermelho, de azul, de verde, tá no seu direito. Então, essas questões, elas têm que passar pelo crivo de que não é de minha conta.
eu tenho que respeitar o outro. Você veio aqui para me lembrar de tudo que eu tenho que falar. O que que afeta a minha vida, outra pessoa ter as relações com quem ela tem as relações dela? Pra mim, em nada, né? Na verdade, pra mim não me afeta em nada. Eu faço uma comparação quando a gente morava em grupos pequenos. Sim. Uma tribo ali de 30 cidadãos. Em algum momento eles poderiam se preocupar. Eita, é importante que a gente se reproduza para proteger aqui a tribo. Sim, aquele clã aumentar, né? Exato. E aí, nesse momento, a homossexualidade poderia ser um problema, porque, né? Sim. Mas agora que a gente tem 8 bilhões, por que que a relação do outro me Me incomoda? incomoda. Eu sempre, quando a gente toca nesse assunto enquanto conversa, eu sempre digo que o grande problema dessas questões são os excessos. Então é quando alguém extrapola os limites. Por exemplo, vou tratar do tema pela questão hétero. Então, por exemplo, um casal que se abraça, que se agarra, que fica ali se beijando o tempo No inteiro, meio da rua incomoda. também. Incomoda. Então, do mesmo jeito, eu diria de uma relação homossexual. Porque são os excessos, entendeu? Mas é o que incomoda, na verdade, mas é porque você se sente invadido, não é? Não por ser homossexual, mas uma questão hétero também, sim. E as pessoas, elas vão perdendo esse limite entre o que é da intimidade para o que deve ser público. A sociedade, ela sempre estica demais, ela percebe que foi, aí ela volta um pouquinho Exato, mais. exato. E aí a questão é de a gente saber respeitar também a questão do espaço que é coletivo, sabe? Eu acho que isso aí é importante se tocar. Então, a questão do espaço coletivo é algo que deve ser neutro para todo mundo. Pronto, por falar em espaços coletivos, a gente citou alguns aqui. A gente citou as questões religiosas. Sim, Felizmente, o diálogo aumentou também. A religião de hoje não é aquela, não. não é mais aquela. As pessoas conversam mais. Até porque a mesma Bíblia que condena fala que Deus é amoroso. Isso é amor infinito. Sim, e ele diz que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E também, a Bíblia também fala que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Se tudo vem de Deus, todas essas coisas que a gente conversou vêm de Deus. Então, em vez de eu, Fábio, julgar, eu digo assim: Senhor, vou deixar na sua mão. É para ti. Só vou fazer o que o Senhor mandou fazer, que é cuidar bem dessas pessoas. Pronto. Cuidar bem lá na igreja, cuidar bem aqui na escola, cuidar bem onde eu ver essa pessoa. Eu quero ser bem cuidado, então para isso eu vou começar cuidando bem. Eu acho que é aquela questão do amor, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que se amar mais, porque quando eu me amo mais eu sou feliz e eu tomo conta do outro. Sobra para distribuir. E a gente distribui. E É uma coisa que a gente aprende muito na escola. sim, Nós aprendemos a nos amar para que nós possamos amar mais. Porque já pensou quantas vidas nós temos? principalmente os que estão chegando agora, Exato. que não sabem como é o mundo. Aí a gente peneirou tudo que tinha de bom e ruim no mundo e a gente quer passar para essa nova geração Exato. o melhor possível. Eu vejo que hoje também essas conversas, essas aberturas, elas terminam abrindo espaço para essas mudanças. Sim, Sabe? Ainda sempre haverá alguém que condene, sempre haverá alguém que fuja a questão do respeito ao ser humano. aquele pensamento antigo sempre. Sim, até por conta das brincadeiras. O bullying também é essa questão das brincadeiras. Sempre dão esse nome. Né? O que é uma É brincadeira? muito fácil dar esse nome, dizer que é uma brincadeira. Quando, na verdade, tudo aquilo que fere não é brincadeira. Então, eu penso que essas questões, quando elas são debatidas, elas são conversadas de uma forma mais suave, nessa leveza de um diálogo e de ver as pessoas como são, ou pessoa na pessoa, isso faz com que esses temas eles terminem se esvaindo. E os pré-conceitos, eles deixam de existir para se tornar conceitos de boas convivências, sabe? Eu acho que precisamos disso, de pessoas que sejam capazes de ver no outro, nas diferenças do outro, o meu complemento. E assim a sociedade se torna melhor. Fechou perfeitamente. Do jeito que começou, terminou. Você foi agora o meu complemento. Oh, coisa boa. O complemento que eu precisava aqui para a gente conversar, você trouxe. E eu quero ser o complemento de outra pessoa.
Isso é bom. E assim a gente termina essa conversa, infelizmente, senão vira. Mas haverão outros. Já virou um podcast, né? Uma coisa boa. Eu vou falar sobre ansiedade, eu já falei para eles não sei quantas vezes, e aí a gente pode conversar. Vamos. Conversar sobre Será uma ansiedade. Venha me complementar. Vamos somar. Agradeço muito a sua participação. Foi uma honra. Além deste projeto aqui, temos o projeto de leitura, Sim. temos o projeto de bullying com os seus alunos. Eu tenho que ir lá, tô devendo. Sim. E eu pago, um Lannister sempre paga suas dívidas. E aí nós já vamos combinar para eu ir lá. Vamos sim. Se despeça aí do pessoal. Foi uma honra, gente. Em breve a gente está conversando de novo, né, Fábio? Em breve. Agradeço imensamente o seu convite. Como ele disse, foi uma honra e não tem como negar. A honra é minha. Até porque nós estamos aqui para somar, para nos ajudar. Dizer a vocês que vale a pena lutar, sabe? Vale a pena unir forças e ver estas pessoas que muitas vezes estão segregadas, estão tão ladeadas, trazê-la para perto. É o que eu digo aos meus alunos. Não pega. Lutar pelas pessoas não pega. Não sejamos nunca a favor de injustiças. Sim. Sabe? Mas que, sobretudo, entendamos que o respeito é o que faz valer a pena viver. Não só a minha vida, mas a vida do outro também. Então, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus Até quiser. a próxima. Tchau para vocês. Vamos embora, vamos. Vão amar alguém. Eu sempre conto uma piada de quem sai por último. Eu vou passar para você essa bola. Quem sai por último, acontece o quê? Apaga a luz. Ó, essa aí já acontece, essa daí. Arrume outra. Quem sai por último. Fecha a porteira e venha contribuir. Ai. Tchau para vocês. Até mais.